Amém. Bom dia a todos. Privilégio estarmos juntos na casa do Senhor, podendo adorá-lo e recebermos mais dele. Você que está aqui nessa manhã, eu quero glorificar o Senhor pela tua vida, porque você não está largando a prensa. Você sabe que a azeitona, para virar óleo, tem que passar pela prensa. E o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos uma igreja onde nos permitimos sermos chacoalhados pelo Senhor, onde nos permitimos sermos pastoreados por esse Deus maravilhoso. Amém? E hoje, continuando aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, eu gostaria de falar contigo sobre um tema que já foi muito usado e abusado, literalmente, que é a obediência. Quando eu e você pensamos na obediência e pensamos na obediência de pais e filhos, pensamos, enquanto pais, que devemos ensinar a obediência aos nossos filhos. A Bíblia fala que a vara livra a criança do inferno. E quando pensamos enquanto filhos e olhamos para os nossos pais, pensamos que devemos obediência, respeito, honra. E essa obediência, de certa forma, ela é algo que permeia um ensinamento, uma cultura, e que, aquele que tem juízo preserva os dentes, Dependendo de alguns pais, entende-se isso de uma forma muito clara. Mas quando eu e você falamos a respeito da obediência ao Senhor, pensamos que ela é voluntária, porque não há um opressor que nos oprima a obedecermos ao Senhor. E a pergunta que eu tenho para nós nessa manhã, eu creio que a palavra vai nos conduzir a esse caminho nessa manhã, em nome de Jesus, porque a palavra é a espada, e a espada ela despedaça o jugo, e é parte do que o Senhor está fazendo nessa manhã, quebrando essas correntes. A palavra ela vem para quebrar a escravidão, para te livrar da escravidão, para te livrar da escuridão, para te tirar de um lugar de desconhecimento ou de falta de luz, para te conduzir a um lugar de intimidade, a um lugar de vida, a um lugar de abundância. E eu creio que a palavra vai fazer isso no meio de nós nessa manhã, como já fez hoje no primeiro culto. Mas a pergunta é: a obediência ao Senhor é voluntária? E a palavra vai nos responder nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5. No versículo 1 em diante, você que for encontrando, vá se pondo de pé. Caso você não tenha trazido a Bíblia, fique de pé, nós vamos ler no telão. Se você tem frequentado essa casa e tem feito dessa casa a tua igreja, eu te desafio a trazer a palavra, seja ela por telefone, seja ela em papel, seja ela como você preferir, mas seja como aqueles valentes de Davi, que quando voltavam da guerra, a espada não desgrudava dos seus dedos. Em nome de Jesus, que você seja como esses, meditando nela dia e noite, fazendo dela o firme alicerce de todos os teus pensamentos, em nome de Jesus. Lucas 5, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago da Galileia, ou no mar da Galileia, o lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram,
Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar ou de ir a pique. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, assombrados com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão Pedro. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos mais um instante. Oh Senhor, fala conosco nessa manhã, Deus. Descortina os nossos olhos, o nosso coração. Que possamos nos apresentar a Ti, Senhor, nessa manhã, pobre, cego e nu. Para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, surta efeito para uma eternidade em cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus queridos. A obediência, ela é voluntária. Nós encontramos na história deste encontro de Pedro com Cristo algo que nos aponta uma direção para a obediência, uma direção para um lugar de intimidade, para um lugar de discipulado. Em primeiro momento, a palavra mostra para nós que Jesus estava perto do mar da Galileia e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus olha para a beira do lago, 2 barcos, de Pedro e outro de Tiago e João, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Encontramos Pedro aqui, um homem que estava cansado, um homem que estava terminando o seu turno de trabalho junto com os seus sócios. Imagina essa sociedade, né? Pedro, Tiago e João. E eles estavam ali terminando de lavar as redes, ou seja, terminando seu expediente. E de repente Pedro ouve um burburinho, um barulho, um grupo de pessoas que estavam ao redor de um homem que ensinava. E Pedro, de forma amigável, de forma simpatizante, ele empresta o barco para este homem que se aproxima e encontra uma necessidade de tentar comunicar com clareza, com simplicidade os seus ensinamentos. E Pedro, de forma amigável, empresta o seu barco, permite com que Jesus entre nesse barco, se afaste um pouquinho dali da beira, para que a sua voz possa então ecoar a esta margem e todos que estavam ali possam claramente ouvir os ensinamentos deste homem. Porque para Pedro, até este momento, Cristo era este homem. E Pedro se demonstra simpatizante, educado, amigável, ouvindo com a multidão. Muitos se achegam ao Senhor dessa maneira, de forma simpatizante, amigável, educado, se assenta num culto para ouvir o que aquele pastor tem a dizer da palavra de Deus. Um homem ouvindo outro homem, que se encontra algo de valor, recebe para si e toma. Se algo mais agressivo aparece, se algo mais rude toma a proporção, ou algo desconfortável já não é mais para ele. Mas enquanto está tudo bem, vamos ser simpatizantes. Muitos se achegam assim na igreja. Eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Se me servir de algo, eu levo para casa.
Se for bom para mim, para o meu coração, eu vou tomar e vou trazer conforto para mim. Se o que Ele tem de bom para me oferecer, de fato, fizer sentido, tudo bem. Se não, também, tudo bem. Eu não preciso voltar mais. Eu não preciso continuar os passos. Eu posso ter emprestado meu barco aqui para esse homem, mas de repente esse homem não falou algo que me agradou e tudo bem. Amanhã eu volto a pescar. A vida que segue. Amanhã eu estarei aqui de novo com a minha rede limpa. Afinal de contas, essa é a minha profissão. Eu faço isso, Pedro, pensando no momento em que Jesus se aproximava. Mas há um momento onde algo acontece, onde algo maravilhoso quebra, onde algo muda e o leva Pedro a um novo lugar em caminho da obediência. Jesus até então falava à multidão, Jesus até então proclamava uma mensagem uníssona para todos. E Pedro, como um simpatizante, estava ali como os outros, ouvindo. Mas no versículo 4, tendo Jesus acabado de falar, ele se vira para Simão, e aquele discurso não é mais para uma multidão, não é mais para um grupo de pessoas, mas agora se torna algo íntimo, se torna algo valioso, se torna algo de um para o outro. E Jesus então lança o primeiro desafio a Pedro em direção à obediência. E Jesus diz: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Jesus muda o cenário de Pedro, oferece a Pedro uma oportunidade que o tira da zona de conforto, lançando a ele para um desafio, algo incerto, algo inesperado, algo que o seu coração aceleraria, porque ele não saberia o que haveria de vir. Muitos estão já neste lugar em direção à obediência. São aqueles que de tempo em tempo chegam ao pregador, ao pastor, que desce depois do púlpito e diz: pastor, essa palavra foi para mim. Parece que o pastor pregou direto para mim. Ou que voltam de um devocional dizendo: pastor, quarta-feira eu li a palavra de Deus e parece que o que estava escrito era para mim. Algo intimista, um novo nível, um novo lugar, uma aproximação no caminho da obediência. E Pedro então olha para esse grande desafio e ele responde no versículo 5 dizendo: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mestre, Pedro chama Deus. Neste novo lugar em direção à obediência. Pedro não olha mais Jesus como mais um homem, como um alguém, mas ele olha para Jesus como mestre. Ele olha para Jesus, alguém que dominava o Torá, alguém que dominava o Pentateuco, alguém que conhecia as leis, alguém que falava de forma graciosa, alguém que trazia ensinamentos. E ele permite com que esse desafio dado por este mestre aqueça o seu coração e o leve para um novo lugar. E aqui, meus amados, é o lugar de maior perigo para todo aquele que caminha em direção à obediência. É quando aquele que ainda não chegou no lugar da obediência, no lugar da revelação de Cristo, faz de Jesus mestre. Mestre significa rabi, significa líder. Mestre, eu e você lidamos uns com os outros como mestres. Porque quando nós sentamos para tomar um café e conversar a respeito das coisas de Deus, temos a liberdade de ensinarmos uns aos outros. Temos a liberdade de nos conduzir
a palavra de Deus e sermos edificados. Quantas vezes eu já não sentei com alguns de vocês para edificar e também fui edificado? Quantas vezes não fomos e somos mestres uns dos outros? Mas Jesus, mestre? Jesus não é mestre. Jesus é Deus. E Pedro, em caminho à obediência, corre o risco de permanecer em um lugar de entendimento que não o faria filho de Deus. Ele olha para Cristo, assim como escribas e fariseus olham para Cristo. Ele olha para Cristo, assim como religiosos olham para Cristo. Ele olha para Cristo, assim como muitos de nós olhamos para Cristo, como alguém que tem algo a oferecer, como alguém que tem algo a acrescentar, como alguém que tem algo a desafiar, e nós ainda temos o privilégio de aceitarmos ou não o desafio. Privilégio, só que não, de aceitarmos ou não o desafio. Mas Pedro está a caminho da obediência, e Pedro então aceita esse desafio. E ele diz: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lhe dar um voto de confiança, mestre. Eu vou escutar as suas sábias palavras e vou lançar as redes, mestre. E Pedro então lança as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. E neste momento, algo a mais acontece na vida de Pedro. Neste momento em que Pedro está nas águas mais profundas, neste momento em que Pedro aceita o desafio deste mestre, Pedro desfruta de algo sobrenatural, selando a identidade de Cristo neste caminho de obediência. E Pedro, que até este momento olhava para Jesus como um homem, que depois se admirou de suas palavras e o fez de mestre, agora os seus olhos se abrem. Agora ele olha e é revelado a ele quem estava no seu barco. E quem é que estava no seu barco? Versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor. Não é mais mestre, não é mais um homem que conhece a palavra, não é mais alguém que tem uma boa oratória, um bom discurso, mas ele olha para Jesus e o chama de Senhor, o chama de dono. Senhor significa dono. E a santidade de Deus constrange Pedro no íntimo do seu ser. Porque eu e você, quando as escamas dos nossos olhos caem, nós olhamos para Deus como Deus. Na mesma intensidade, nós olhamos para nós como homens falhos, pobres, cegos e nus. E nesse momento, então, Pedro olha e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Senhor, não se surge comigo, eu não mereço a tua atenção, eu não sou digno de estar perto de ti. Ele se olha com profundidade e ele vê que não há nada que ele possa fazer para estar perto deste Deus maravilhoso. Nada. E nesse momento, meus amados, nesse momento de constrangimento, nesse momento de temor, nesse momento de quebrantamento em que Pedro se encontra nessa situação, ele é deparado com o engano do seu pensamento. Nesse momento, ele se rende, porque a palavra diz no versículo 9, pois ele, todos os seus companheiros estavam assombrados, perplexos com a pesca que haviam
feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E aí Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus que é o mediador entre Deus e o homem, Jesus que é o segundo Adão, Jesus que é aquele que veio para resgatar a humanidade, Jesus que é aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Jesus abre a sua boca e diz: não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele muda o destino, muda a identidade de Pedro, ele leva Pedro para um entendimento de céu. E sabe o que Pedro faz? Meus amados, Pedro e seus sócios, Tiago e João, arrastam seus barcos para a praia, deixam o milagre para trás, deixam o ganho para trás, deixam a história velha para trás, deixam o passado para trás e o seguem. E o seguem. Ou seja, o encontro de Jesus com Pedro mata Pedro. O encontro de Jesus com Pedro extermina a raça humana de Pedro. Porque Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, enquanto Pedro olha para Jesus como um homem, ele é simpatizante. Quando Pedro olha para Jesus como mestre, ele é aquele a quem desafia. Mas quando Pedro olha para Jesus como Senhor, a vida dele acaba ali. Enquanto eu e você não olharmos para Jesus como Senhor, teremos Jesus como mestre nas nossas vidas. E enquanto ele for só mestre, a obediência será uma escolha. Enquanto ele for só mestre, você pode escolher em segui-lo ou não, em aceitar os seus desafios ou não, em lançar a rede ou não. Enquanto ele for mestre, você estará ainda com a mão no timão, decidindo a direção do teu grande barco de pesca. Enquanto ele for mestre, você vai ter tempo de lavar a sua rede, escolher para que lado jogar, que dia você vai querer trabalhar. Mas quando você entende que ele é Senhor, a tua vida acaba ali. A tua vida morre. A minha vida morre. Nós somos convidados a morrer antecipadamente pelo nosso Senhor. O resto fica para trás. O resto fica para trás. E amados, temos feito de Jesus Senhor, o Mestre. Como eu posso responder isso, pastor? Como eu posso responder se Jesus é meu Senhor ou se Jesus é o meu Mestre? Nós respondemos isso diretamente, como nós lidamos com a obediência. Diretamente, como nós lidamos com a obediência. Eu quero ler um texto para você. E eu poderia intitular esse texto de obedienciômetro. É onde eu e você seremos confrontados na nossa obediência. É onde eu e você seremos confrontados se de fato temos Jesus como Senhor ou ainda como Mestre. O texto está lá em João capítulo 6, a partir do versículo 60. Jesus estava ensinando de forma dura aos seus discípulos. Ou melhor, ou aqueles que achavam que eram discípulos. E o texto diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra.
quem pode suportá-la? Amados, eu e você estamos em pleno século 21, lendo a palavra de Deus e tentando ser igreja segundo os evangelhos. Estamos tentando ser igreja segundo os ensinamentos da palavra. Estamos tentando ser igreja segundo os ensinamentos do nosso dono. Mas grandes são os desafios. Grandes são os desafios, porque muitos ouvem e dizem: dura é essa palavra. Você está pronto para a prensa nessa manhã? Dura é essa palavra. Eu vou encontrar uma igreja mais confortável para mim. Uma igreja que o pastor seja bonzinho e só fale do amor e da graça de Deus. Uma igreja que não pregue a palavra inteira, só pedaços que convém. Agora, como é que nós lidamos? Como é que nós lidamos com a palavra num todo? E como nós lidamos com a palavra num todo, denuncia se somos filhos ou não. Denuncia se somos filhos ou não, porque a palavra diz, olha só, ao ouvirem isso, muitos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo de Jesus, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Se os olhos espirituais de vocês forem abertos, vocês vão se assombrar se isso os escandaliza. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Como assim? Espírito e vida nas palavras duras? Sim! Porque é nas palavras duras que a nossa carne morre. É nas palavras de confronto que nós temos o privilégio de traçar uma guerra, travar uma guerra dentro de nós, entre a alma e o espírito. É nas palavras duras que nós encontramos nas Escrituras, meus amados, que nós temos o privilégio de crescer e amadurecer. Ou será que já nos esquecemos de que Ananias e Safira morreram indo entregar uma oferta mentirosa no Novo Testamento, na igreja primitiva? Ou será que nós nos esquecemos que quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele manda entregar o irmão que estava adulterando com a sua madrasta a Satanás, embora da igreja, porque ele estava corrompendo os valores da palavra? Onde está essa igreja que aceita a correção? Onde está essa igreja que lê a palavra de Gênesis a Apocalipse? Onde está essa igreja? Dura é a palavra, mas é vida. É dura, mas é vida, meus amados. É dura, mas é vida. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, versículo 64 de João 6, alguns de vocês que não creem. Alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Pessoas vêm e vão, infelizmente. Reinos vêm e vão, vontades vêm e vão, desejos da carne vêm e vão, mas a palavra permanece para sempre. Os ensinamentos de Deus permanecem para sempre. A igreja, coluna e baluarte permanece para sempre. O púlpito cristocêntrico deve permanecer para sempre. A palavra de Deus deve ser pregada para sempre. O evangelho genuíno deve permanecer para sempre. Fique você ou não na igreja, vá você ou não para o céu, a palavra de Deus permanece. Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É
por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. O Pai revela o Filho e o Filho salva a humanidade. Daquela hora em diante, na presença de Cristo, na presença do Salvador, na presença do Redentor, do Resgatador, na presença do 100% homem, 100% Deus, o presente de Deus para a humanidade. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porque as palavras eram duras. Mas é claro, porque enquanto temos Jesus como mestre, é uma escolha. Mas quando temos Jesus como Senhor, não é mais uma escolha, é uma dependência para a sobrevivência. É quando nós nos achegamos na palavra de Deus, não porque eu lembrei de ler a Bíblia, não porque agora eu tenho que me acostumar, mas é porque é o meu pão de cada dia. É porque sem ela eu não paro em pé, sem ela minha cabeça cria confusões dentro de mim, sem ela eu perco o rumo, ela é a minha bússola, ela é o meu farol, ela é a minha lâmpada, ela é a minha espada, ela é o caminho pelo qual eu me achego a Deus. Quando eu chego na presença de Deus e eu dobro os meus joelhos e eu oro ao Senhor pelas manhãs, não é porque eu me lembrei e o pastor me convenceu, é porque como Pedro responde nesse momento e ele diz, enquanto muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, Jesus perguntou aos 12, o que está escrito? Ele diz, vocês não se preocupem, está tudo resolvido entre nós. É o que está escrito. Ele diz, vocês, tranquilos, vocês são a igreja. Diz, querem ir também? Vocês querem ir embora também? Mestre, não, o Senhor. E aí eu e você temos um grande privilégio de provarmos que a nossa obediência se tornou uma dependência, de que a nossa obediência não é mais porcaria nenhuma nossa, agora é dele, porque a quem iremos? A quem iremos? Responde Simão Pedro, a quem iremos se só tu tens palavras de eternidade? A quem iremos, igreja? É na palavra que nos encontramos, é na palavra que está a nossa identidade, é na palavra que nosso dia tem vigor, é na palavra que encontramos propósito, é na palavra que nós buscamos razão para levantar de manhã, é na palavra que nós encontramos propósito para perseverar. Doa o que doer, seja você julgado da forma de Deus como for, aconteça o que acontecer, seja bom ou seja ruim, é na palavra que permanecemos. Quer aplaudir ao Senhor? Então por favor aplauda, porque é para Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. Para quem iremos? Amados do meu coração, para quem iremos? Para as nossas próprias confusões mentais? Para aquilo que ensinaram para a gente lá atrás? Ou porque pelo que o vizinho está fazendo? Ou porque está todo mundo se sujando? Ou porque ficou comum demais? É obediência? Ou na verdade então é uma dependência? Pastor, mas é muito duro, tem coisas que são duras demais. Irmão do meu coração, persevera em nome de Jesus. É melhor você ir com o olho para o céu, sem uma mão,
do que você queimar no lago de fogo e enxofre. É melhor você sofrer todos os dias da tua vida, se necessário, e abraçar a palavra de Deus no teu coração e viver na expectativa da eternidade, do que você viver no bem bom desses dias e ir queimar no inferno. Porque o mesmo Deus que habita no céu e criou, e está criando uma nova Jerusalém para mim e para você, é o Criador do inferno. O mesmo Deus que nos convida a darmos ordem aos seus anjos, é o mesmo Deus do diabo, e que tem uma eternidade bem terrível para aqueles que não reconhecem. E agora eu te pergunto então, é obediência? Ou será que é dependência? É obediência e eu tenho a escolha de obedecer ou não e me apresentar como um filho querido? Ou será que quando Ele se revelou como Senhor para mim, eu não morri lá atrás? Que eu e você possamos ter o coração como o coração de Davi, que tinha o coração de Deus. Num determinado momento, no fim do reinado de Davi, Davi decide contar quantos guerreiros ele tinha em Israel e quantos guerreiros ele tinha em Judá. Provavelmente para trazer vanglória para si, olhar para o seu reino, se gabar dos números. Mas ele se esquece que isso havia sido proibido pelo Senhor lá atrás. Ainda assim ele faz a contagem. E um profeta é levantado, chamado Gade, se apresenta a Davi em 2 Samuel 24:13 e diz assim: então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere, Davi? Qual vai ser a tua punição? Pode escolher. 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem, Davi, e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Nem na punição Davi escolhia se afastar de Deus. Eu não sei se Deus vai te julgar com juízo como Ele fez com Ananias e Safira. Eu não sei se Deus vai demonstrar das suas misericórdias que se renovam a cada manhã e todos os teus dias aqui na terra serão bons. Eu não sei de fato e nem posso garantir, nem a palavra garante como serão os teus dias. Se você vai pegar Covid, se você não vai pegar Covid, se você vai sentir dor, se você não vai sentir dor. Mas uma coisa a palavra garante: aqueles que nasceram de novo não são mais obedientes, eles se tornaram sobreviventes. Então que nessa manhã eu e você possamos entender isso. Sabe, talvez essa manhã seja uma manhã para você morrer definitivamente para você. Talvez seja uma manhã onde você, como aquela azeitona, possa dizer a si mesmo: eu quero ir para a prensa, eu quero virar óleo, deixa o bagaço, eu quero virar óleo, eu quero virar óleo na presença de Deus, eu quero me render à vontade do Senhor. Eu não estou mais aqui para brincar de cristianismo e fazer de Jesus mestre, mas eu quero depender completamente, integralmente dEle. Completamente, integralmente dEle. O que é que nós queremos, igreja? Ou talvez você esteja aqui dizendo, assim como Pedro: eu já morri para mim, pastor. Eu já morri para mim lá atrás.
Eu já até andei sobre as águas em determinados momentos na minha intimidade com Jesus, pastor. Mas eu estou naquela fase em que, sabe, eu neguei Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E para você que está aqui nesta condição hoje, Jesus está já de corpo ressurreto, perguntando para você: me amas? Eu não sei qual é a estação em que você está vivendo. Eu não sei se você já morreu para você, mas está numa crise, ou se você ainda não morreu para você. Mas se a tua obediência hoje, da forma em que você está vivendo, no contexto em que você está inserido, da forma em que você está reagindo com a vida, não tem sido uma dependência, é dia de arrependimento, é dia de altar, é dia de quebrantamento, é oportunidade, porque amanhã, além de pertencer a Deus, pode ser tarde demais. Amanhã, domingo que vem, pode ser tarde demais. E se Jesus voltar nessa próxima quinta, ou quarta, ou sexta, ou hoje ainda, e você estiver vendo Ele como mestre, e não ter feito dele Senhor na tua vida, você acha que os teus dias de igreja vão contar? Você acha que as tentativas de olhar para o bom mestre, assim como o jovem rico olhou, assim como Nicodemos olhou, o que aconteceu com o jovem rico? O que aconteceu com Nicodemos? Com Pedro, nós sabemos o que aconteceu. Com Pedro, quando ele parou de chamar Jesus de mestre e disse a ele: Senhor, ali ele assinou o atestado dele de morte. E você, igreja, já assinou o teu? Eu quero convidar você a ser livre na presença do Senhor nesse momento e se render a Ele, seja no teu lugar, seja no altar, seja lá atrás. Espreme, Senhor, espreme o óleo nessa manhã, espreme esse óleo nessa manhã, Senhor.